Correção do simulado de número 19 de transporte coletivo. Pergunta de número 1. Uma velocidade compatível com a segurança permite ao condutor de transporte coletivo de passageiros, letra A, que é a resposta certa, perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para evitá-los ou controlá-los. Pergunta de número 2. É a capacidade do condutor em ver situações de risco antes que elas apareçam ou aconteçam. Pode ser imediata ou mediata. Exemplo, um motorista trafegando na via zigue-zagueando. Você prevê que aquele motorista não está em boas condições. Então, qual elemento da direção defensiva estamos falando? Letra D de dado, que é a resposta certa, previsão. Pergunta de número 3. São os elementos da direção defensiva. Letra B de bola, que é a resposta certa. Conhecimento, atenção, previsão, ação e habilidade. Pergunta de número 4. Em direção defensiva, a técnica de manter a regra dos 2 segundos, 51, 52 ou 1001, 1002, é para evitar colisão. Letra C de casa, que é a resposta certa, com o veículo da frente. Pergunta de número 5. O cinto de segurança visa garantir, em casos de acidente, proteger para que, letra B de bola, que é a resposta certa, todos os ocupantes do veículo não sejam lançados para frente ou para fora do veículo. Pergunta de número 6. São condições adversas do tempo, letra C de casa, que é a resposta certa, granizo, ventos fortes e neblina. Pergunta de número 7. Você acabou de almoçar e está com muito sono. Para chegar ao seu destino, há ainda um longo caminho pela frente. Nessa situação, você, letra A, que é a resposta certa, permanece no local do almoço até se sentir em condições para prosseguir. Pergunta de número 8. Atos contrários aos requisitos de segurança, ou seja, dirigir perigosamente sem levar em consideração as condições adversas existentes. No momento em que trafega, este conceito está ligado a qual falha humana? Letra B de bola, que é a resposta certa, imprudência. Pergunta de número 9. O condutor deverá dirigir utilizando somente as 2 mãos ao volante. Poderá tirar uma das mãos para, letra C de casa, que é a resposta certa, efetuar troca de marcha, acionar equipamentos e acessórios para fazer gesto de sinalização próprio do condutor somente. Pergunta de número 10. Na aplicação da suspensão do direito de dirigir, a autoridade levará em conta, letra D de dado, que é a resposta certa, a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi cometida e o prontuário do infrator. Pergunta de número 11. Qual é o nome da placa A34? Letra B de bola, que é a resposta certa, crianças. Pergunta de número 12. De acordo com o CTB, transitar em marcha ré será permitido quando? Letra D de dado, que é a resposta certa, na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Pergunta de número 13. A ultrapassagem poderá ser feita pela direita quando? Letra D de dado, que é a resposta certa, nas vias com retorno ou entrada à esquerda. O veículo da frente der sinal indicando que vai entrar à esquerda. Pergunta de número 14. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 311, prevê pena de detenção ou multa sempre que o condutor trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de, letra C de casa, que é a resposta certa, próximo a escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas. Pergunta de número 15. O CTB, no artigo 105, estabelece como um dos equipamentos obrigatórios em veículos de transporte coletivo de passageiros, letra D de dado, que é a resposta certa, tacógrafo. Pergunta de número 16. Onde não existir sinalização, a velocidade máxima permitida para todos os veículos será de 60 km por hora, Em que lugar? Em que locais? Letra C de casa, que é a resposta certa, nas estradas. Pergunta de número 17. Os agentes de fiscalização de trânsito, letra D de dado, que é a resposta certa, podem ser municipais, estaduais ou federais. Pergunta de número 18. As reações preconceituosas criam barreiras para, letra A, que é a resposta certa, todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 19.
Referente às responsabilidades do condutor em relação aos demais atores no processo de circulação nas vias, letra C de casa, que é a resposta certa. O condutor deve ter em mente que ele divide o espaço público com outros indivíduos. Pergunta de número 20. Conjunto de valores e princípios. Letra B de bola, que é a resposta certa, é a ética. Pergunta de número 21. A comunicação pode ser classificada em... Letra D de dado, que é a resposta certa, verbal, não verbal e mista. Pergunta de número 22. O condutor de transporte coletivo deve ficar atento para perceber as características de cada passageiro e suas necessidades. Quais os cuidados que deverá ter com pessoas obesas ou com excesso de peso? Letra D de dado, que é a resposta certa. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 23. Nos relacionamentos interpessoais estabelecidos no trânsito, o condutor deve, letra D de dado, que é a resposta certa, agir com bom senso. Pergunta de número 24. Como é chamado o programa criado para reduzir a emissão de poluentes do ar por veículos automotores? Letra A, que é a resposta certa, Proconv. Pergunta de número 25. A vítima não tem movimentos respiratórios e nem pulsação. O que fazer? Letra A, que é a resposta certa, iniciar imediatamente as manobras de animação cardiopulmonar. Pergunta de número 26. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são os movidos a... Letra C de casa, que é a resposta certa, gasolina e diesel. Pergunta de número 27. Como se chama a perda de sangue devido ao rompimento de uma veia ou artéria? Letra B de bola, que é a resposta certa, hemorragia. Pergunta de número 28. Os telefones, respectivamente, de utilidades públicas da PM, do Corpo de Bombeiros e do SAMU são... Letra C de casa, que é a resposta certa, 190, 193 e 192. Pergunta de número 29. Quando uma vítima apresentar queimaduras de segundo grau, qual o procedimento mais adequado? Letra A, que é a resposta certa, aplicar compressas umidificadas com água ou soro fisiológico. Pergunta de número 30. Como se classifica as fraturas? Letra D de dado, que é a resposta certa, exposta e fechada. Obrigado e boa sorte na sua prova.